Senhoras e senhores, mais uma vez boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia, promovido pela ADPF, a ADPOL-BR e Sindepo-DF, numa parceria com a OAB, também com a FBCP e a Senasp do Ministério da Justiça. O evento de cunho acadêmico jurídico abordará pontos importantes da legislação penal e processual penal com o objetivo de promover o aperfeiçoamento da atividade de polícia judiciária no país. As questões jurídicas pertinentes à atuação dos delegados de polícia e das polícias federal e civil dos estados serão enfrentadas por estudiosos renomados durante palestras e mesas de debates que acontecerão nesses 2 dias de congresso. O evento representará também um importante momento para a troca de experiências e a consolidação de padrões e procedimentos, de forma a amparar as autoridades policiais no exercício das funções e também na garantia dos direitos dos cidadãos. Nós saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para que tome o seu lugar à mesa, por gentileza, o Dr. Marcos Vinícius Furtado, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por favor, doutor. Convidamos também para que o acompanhe à mesa o Dr. Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF. Convidamos também para que tome lugar à mesa o Dr. Paulo Márcio Ramos Cruz, presidente da ADPOL Sergipe, vice-presidente jurídico da ADPOL Brasil, neste ato representando o Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da ADPOL do Brasil. Convidamos também para que tome lugar à mesa o Dr. Benito Tiesi, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Sindepo-DF. Convidamos também para que tome o seu lugar à mesa o Dr. Getúlio Bezerra, presidente da Fundação Brasileira de Ciências Policiais, FBCP. Por favor, queira também tomar o seu lugar à mesa o Dr. Arthur Trindade Maranhão, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Por gentileza, queira também tomar o seu assento à mesa o Dr. Eric Seba, diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, também presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Convidamos igualmente a doutora Kalina Leite Gonçalves, secretária de Segurança Pública e da Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte. Por gentileza, doutora. E convidamos também para que tome lugar à mesa o delegado de Polícia Federal, o doutor Cássio Viana Santos, que está representando o secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe, doutor Mendonça Prato. Por favor. Gostaríamos de convidar também para que tome assento à mesa, por favor, a doutora Regina Micchi, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Oi? Fabiano aqui. Fabiano aqui. Convidamos também para que tome lugar à mesa o Dr. Fabiano Augusto Martins Silveira, conselheiro do CNJ. Por gentileza, doutor. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos coordenadores, os vice-diretores, alunos, senhores professores, servidores, membros da imprensa, senhoras e senhores, todos os presentes, sejam todos bem-vindos e cumprimentados. Para o pronunciamento de abertura, nós ouviremos o Dr. Marcos Vinícius Furtado, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos os colegas que aqui se encontram, colegas da área jurídica, que compõem esta missão importante e essencial do Estado de aplicar o direito, interpretar as leis e fazer prevalecer o Estado democrático de direito em nosso país, o devido processo legal, as garantias
constitucionais do cidadão. Saúdo, portanto, a todos os presidentes de associações que aqui se encontram, os delegados de polícia, os colegas advogados, os estudantes que também compõem esta seleta plateia, este seleto grupo de pessoas que acompanham o início desta programação. Saúdo o Dr. Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, que possui uma excelente relação, um diálogo de alto nível com a OAB Nacional, desde o início de sua gestão. Houve uma coincidência com também o meu início na presidência da OAB Nacional e, nesse período, temos traçado importantes metas em favor do respeito à ordem constitucional em nosso país em diversos aspectos, não apenas da corporação, mas também da defesa da República. Saúdo o Paulo Cruz, presidente da Associação de Delegados de Polícia de Sergipe, Dr. Benito Chiesi, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Distrito Federal, Dr. Getúlio Bezerra, presidente da Fundação Brasileira de Ciências Policiais, Dr. Arthur Maranhão, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Arthur é responsável, então, por organizar esse importante tema, cuidar dessa pauta tão essencial que é a segurança pública da capital da República. Não deve ser fácil, Dr. Arthur, mas levando no nome o Maranhão, um estado forte e vigoroso do país, deve estar, com certeza, fortificado para essa tarefa. Eric Sebá, diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, doutora Kalina Leite Gonçalves, secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, muito obrigado por sua presença também. Dr. Cássio Viana, secretário de Estado de Sergipe, doutora Regina Mick, a secretária nacional de Segurança Pública, e doutor Fabiano Silveira, meu amigo irmão, que é conselheiro, ministro conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito Penal pela Itália, profundo conhecedor da matéria. A OAB Nacional sente-se honrada em receber este Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia, um evento de ordem acadêmica, mas não só acadêmica, também objetiva refletir os aspectos postos para também ter conclusões práticas de encaminhamento dos temas que foram debatidos. Então, é daqueles eventos que são acadêmicos, mas também militantes, né? O objetivo é discutir as teses jurídicas com o enfoque voltado à obtenção de reflexões, de ações, de estratégias, de medidas, de ideias, proposições que venham a implementar os temas debatidos. Nós teremos a discussão da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, sendo participante a doutora Regina, que é secretária nacional de Segurança Pública. É muito honra a sua presença conosco, junto com o doutor Fabiano Augusto Martins Silveira, do CNJ. Logo em seguida, teremos a mesa também sobre Estratégia Nacional, todas assim são, de Justiça e Segurança Pública, desta feita, irá usar a palavra o doutor Franco Perazzoni, que é delegado de Polícia Federal, que falará sobre cooperação entre órgãos. Dr. Pedro Paulo Chiar de Medeiros, que é o conselheiro federal da Ordem, que falará sobre mediação de delitos de menores percentuais ofensivos. E o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é o juiz auxiliar da presidência do CNJ, que tratará da audiência de custódia. O Dr. Lanfredi ainda não se encontra. Ele é assessor da presidência do CNJ e vem realizando essa importante tarefa no âmbito do CNJ. Uma novidade que não sei a repercussão que terá exatamente no âmbito ou análise que os delegados de polícia farão, mas no âmbito da advocacia estamos analisando como bastante produtivo essa medida do CNJ, né? Incorpora aquele espírito do Habeas Corpus Act do século XVII na Inglaterra. No Habeas Corpus é trazer o réu à presença do juiz, né? Então a ideia do audiência de custódia é que após 24 horas os juízes cheguem à presença do juiz o réu. Essa é a proposta que está sendo implementada pelo Conselho Nacional
de Justiça, um tema que será aqui debatido pelo Dr. Lanfred, como vi. Amanhã teremos novamente audiência de custódia em debate com a exposição do Vitor Bezerra, que é assessor da presidência da Associação Nacional dos Magistrados. Talvez o doutor Vitor Bezerra venha apresentar o contraponto, né, porque os juízes não estão gostando desse acréscimo de trabalho que terão. Como também o doutor Tiago Costa, que é vice-diretor parlamentar do Sindicato dos Delegados. O doutor Juliano Costa Couto, que é secretário-geral da OAB do Distrito Federal, tratará do papel da advocacia e da defesa na fase de investigação policial. E o doutor Joaquim Mesquita tratará sobre medida cautelar e monitoramento de presos. Teremos também a palestra do ministro Sebastião Reis Júnior sobre um necessário diálogo entre a magistratura e a polícia judiciária. Em seguida, teremos a discussão de enunciados, sendo coordenado pelos delegados de polícia Cléber Luiz da Silva Júnior e Carlos Eduardo Sobral, a plenária de votação dos enunciados e a palestra de encerramento do ministro Gilmar Mendes sobre uma estratégia nacional de execução humanizada. Portanto, percebam que um temário bastante completo, complexo também, diversos temas sendo abordados neste congresso jurídico, com atualidade óbvia, e que vem em boa hora. Nós temos, já que eu falei da Inglaterra, este ano, uma comemoração de 8 séculos da Magna Carta inglesa. Há 800 anos, o rei, para permanecer no trono, teve que assinar um compromisso de que os julgamentos das pessoas seriam feitos de acordo com a lei da terra e não de acordo com o juízo de cada um. Eu costumo dizer que a justiça não é o que está na cabeça de cada qual. A justiça é o cumprimento da lei e da Constituição da República. Isso é que é fazer justiça. Então, a ideia de uma justiça divina em que o rei encarnaria deixa de existir para que a justiça seja a aplicação da lei da terra, a lei aprovada pelos que devem respeitá-las. Quer dizer, nós vivemos numa comunidade, a comunidade tem seus representantes, os representantes aprovam as leis em nome da comunidade e, efetivamente, essa comunidade vai respeitar as leis que ela própria elaborou. Então, esse é o sistema existente. 2 séculos depois, quer dizer, foi necessário 2 séculos para a Inglaterra perceber que não era suficiente a aplicação da lei da terra. Algo mais era necessário. E a expressão lei da terra é substituída pela expressão devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal, sem que as pessoas tivessem o direito ao contraditório, à ampla defesa. Pois bem, sabemos que estamos diante de uma atividade policial, em que o contraditório, sabemos disso, a ampla defesa, não é exatamente aplicável na fase do inquérito. Não é? O inquérito, ele, como sabemos, é tido como uma peça que não é uma peça condenatória, não é uma peça informativa. Contudo, entendemos que o inquérito tem uma altivez tal que também necessita de uma necessária presença da defesa como um diálogo essencial ao bom andamento do inquérito. À medida em que a defesa já inicia a ser feita, à medida que o advogado está presente no inquérito, há certamente, na nossa opinião, uma altivez do inquérito, há uma ampliação da importância mesmo do inquérito e uma maior possibilidade de que a segurança jurídica e de que a verdade dos fatos sejam melhor apurados até, sejam mais e efetivamente apresentada a verdade, que é o que se busca no inquérito. Embora nós saibamos que
a verdade absoluta no direito ela é inexistente. Quer dizer, a única verdade absoluta é que inexiste a verdade absoluta. As verdades, existem várias verdades, mas a busca da verdade ou a tentativa de alcançá-la é sempre o objetivo de todos nós, né? O objetivo do inquérito, o objetivo do processo judicial, o objetivo de todos que atuamos na área jurídica, né? A verdade, o quanto mais melhor, o quanto mais possível, o quanto mais ela for possível, melhor. Então nós temos uma defesa que apresentei ao presidente da associação, de que o advogado deveria ter uma participação obrigatória no âmbito do inquérito policial. Inclusive apresentamos um projeto de lei, a OAB apresentou um projeto de lei no âmbito do Senado, projeto de autoria do senador Romero Jucá, no sentido de que o advogado fosse uma presença no inquérito policial, porque nós entendemos que não mais pode persistir aquela ideia de que o inquérito é uma peça meramente inquisitorial, uma peça que, de forma pejorativa, não teria um conteúdo maior do que apenas informar o Ministério Público. Quer dizer, então, à medida em que você tem a presença do advogado no inquérito, você dá ao cidadão uma maior proteção e uma possibilidade dele apresentar as suas razões, apresentar requerimentos, não é? E essa é uma defesa importante, principalmente para os pobres, porque os que têm condição, as pessoas ricas, vão ao inquérito com advogado, mas os pobres não vão, porque os pobres eles não conseguem pagar advogados, e, consequentemente, a Defensoria Pública também não acompanha o pobre, porque não é obrigatório. Logo, a Defensoria não cobre o inquérito policial. E nem o Estado tem uma política de utilizar a advocacia dativa, a advocacia gratuita, nos convênios com a OAB. Em alguns estados há convênio. Nos estados que a Defensoria Pública ainda não está estruturada, é a própria OAB que presta o serviço via convênios com os estados. E sequer o inquérito é incluído no convênio, porque é uma fase considerada não necessária a presença do advogado, como se fosse uma fase de segunda época, ou de segundo plano. Então eu penso que o apoio dos delegados de polícia a esse projeto seria importante, que venha ao encontro deste diálogo que estamos realizando. Um diálogo que me deixa muito satisfeito, à medida em que recebi a notícia das prerrogativas dos delegados de polícia. Então eu perguntei para ele, e como é que você sabe disso? Ele falou, não, é porque o jornal da associação sempre divulga o apoio da OAB, as parcerias da ordem. Então eu não tinha conhecimento, eu tive conhecimento lá no Amapá, na última quinta-feira, de que a associação sempre dá notícia dessa atuação aí conjunta, que não é uma atuação corporativa, é uma atuação em favor do Brasil. Mas à medida que você defende a valorização e o respeito às prerrogativas dos delegados de polícia, como também de todos os que fazem as carreiras jurídicas, você está contribuindo com o país, você está fazendo com que a cidadania seja respeitada. Queremos delegados de polícia capacitados, bem remunerados, independentes, respeitados, para que todos possam respeitar o cidadão, trabalhar pela nação, assegurando o tratamento respeitoso aos direitos humanos e, quiçá, com a presença obrigatória do advogado no inquérito, que vai dignificar o inquérito, vai dar mais ainda altivez ao inquérito, vai aproximar, em termos de identidade, com os demais ramos da justiça, e penso que é algo que ninguém tem a perder, e principalmente quando é algo que é dirigido aos pobres, né, já que os ricos já vão com advogados sempre, né, porque conseguem pagar. Esse projeto se dirige mais aos pobres. Ter o apoio da associação seria algo importante também
para a nossa entidade. Eu penso que a palavra era apenas de boas-vindas, de dizer que a OAB se sente honrada em tê-los conosco, que iremos muito aprender nesses dias todos. A casa está de portas abertas para essas e outras atividades. Temos muito que fazer pelo nosso país, mas certamente o Brasil é hoje uma nação democrática. O Brasil é hoje uma nação que tem instituições fortes, tem instituições que jamais deixariam o nosso país ir para uma armadilha de intervenção militar, um país que pudesse retornar aí dos passados em que nós tínhamos a segregação e dos divergentes, tínhamos a voz única do autoritarismo. Jamais nós vamos esquecer aquele passado em que não havia direito de manifestação, direito de defesa, direito de divergência de opinião. Isso nós temos que colocar no nosso passado e jamais querer repetir. Que para os males da democracia só há um remédio: mais democracia. E à medida que queremos democracia, queremos Estado de Direito. Estado de Direito que significa respeito às leis. E, portanto, respeito às leis, respeito à Constituição, respeito às competências e prerrogativas instituídas pela Constituição e pelas leis do Brasil. Sejam todos as senhoras e os senhores delegados de polícia bem-vindos à sede da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Concluímos dessa maneira, então, esta solenidade de abertura. Nós desfaremos a presente mesa, pedindo gentilmente aos membros dessa mesa que tomem os lugares reservados no auditório, a fim de que nós possamos dar sequência aos trabalhos.